Por que o jogo do bicho é ilegal no Brasil? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Globoplay, plataforma de streaming criada pela Rede Globo para impedir sua falência frente à informação descentralizada, lançou em fevereiro deste ano a minissérie documentada Doutor Castor. A série conta a história de Castor de Andrade, o mais famoso bicheiro do Brasil, que foi dono do time de futebol Bangu Atlético Clube e patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Castor foi uma figura do folclore da sociedade carioca de seu tempo. Foi até entrevistado no programa do Jô Soares e foi listado como o segundo brasileiro mais rico em 1980. Como era de se esperar, a Globo pintou os jogos considerados ilegais pelo Estado como maléficos e os associou aos crimes violentos praticados pelas gangues que tinham seu controle. Falando da história do jogo do bicho, o mesmo foi criado em 1892 pelo barão João Batista Viana Drummond, fundador do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Devido à falta de público em seu empreendimento, o barão decidiu atrair mais pessoas para o zoológico ao estipular um prêmio em dinheiro. Esse prêmio seria dado ao portador do bilhete de entrada que tivesse a figura do animal do dia, o qual era escolhido entre os 25 animais do zoológico e passava o dia inteiro coberto com um pano. O pano somente era retirado no final do dia, revelando o animal premiado. Posteriormente, os animais foram associados às séries numéricas da loteria e o jogo passou a ser praticado largamente fora do zoológico. Muitas pessoas pobres, ex-escravos, imigrantes e mulheres passaram a trabalhar em bancas do jogo do bicho, dando emprego para muitas pessoas e divertindo o público consumidor. Não era um jogo regulamentado pelo Estado, mas houve momentos em que a polícia ignorava e em outros reprimia. Dona Eurídice foi uma das senhoras humildes que, para poder ganhar um dinheirinho, atendia em sua casa fregueses do jogo do bicho. Eurídice era viúva e sustentou sua filha com o jogo do bicho no bairro de Bangu. Sua filha, Dona Carmen, casou com Eusébio de Andrade. Carmen trabalhava em laboratório farmacêutico e Eusébio era condutor de trem. Eles herdaram e começaram a lucrar com o jogo do bicho. Eusébio virou presidente do Bangu Futebol Clube e eles tiveram Castor de Andrade como filho. Castor relatava que seu pai não era tão interessado no jogo do bicho, então ele resolveu tomar conta dos negócios de sua família. Diferente de seus familiares e das pessoas de seu bairro, Castor já havia nascido com muito dinheiro. Ele estudou na famosa escola elitista Dom Pedro II e se formou em Direito na UFRJ. Por conta disso, foi chamado de doutor por muitos, tendo uma grande habilidade de oratória e de conseguir acessar e se relacionar com a alta cúpula da política nacional, além dos membros do Estado. Ele se tornou uma figura carismática para o povo, por conta de seu patrocínio ao futebol e ao carnaval. Inclusive, foi sob pressão de Castor que foi fundada a Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, sendo ele o primeiro presidente da instituição. E também foi por causa dele que foi fundado em 1984 o Sambódromo da Marquês de Sapucaí. No período da promulgação do AI-5, o regime militar brasileiro quis demonstrar à sociedade civil que ele era o patrocinador da moral e dos bons costumes, e então determinou a prisão de bicheiros. Castor passou alguns meses na prisão por enriquecimento ilícito, mas logo foi liberado. Com o fim da ditadura militar, vários agentes da ditadura migraram para o trabalho de capangas dos bicheiros. Por um período, Castor empreendeu com máquinas caça-níqueis, mas não teve tanto lucro como no jogo do bicho. Agora, senta que lá vem os detalhes. Castor foi um homem bastante violento. Em 1966, ele chegou a invadir um campo de futebol armado para agredir o árbitro. Há relatos dos próprios amigos do Castor sobre momentos em que ele pegava sua pistola ou metralhadora para atirar e intimidar seus inimigos e até os amigos. Seus seguranças eram policiais e militares, e muitos agiam como seus capangas, como o policial Osman Pereira Leite, que mais tarde foi indicado por Castor à presidência da Mocidade Independente. Osman participou do assassinato de um homem chamado Pedro, apenas por esse não revelar onde estava seu amigo Joinha, um cara que era acusado de roubar pontos de bicho em áreas que pertenceriam ao Castor.
Em outro caso, em 1973, um funcionário de Castor chamado Vicente de Paula apareceu morto em um rio, com o corpo cravado de bala e sem uma mão, dias após ele ter chamado Castor de ladrão. Em 76, o bicheiro Euclides Panar falou em jornal que o resultado do bicho estava sendo fraudado e acabou sendo assassinado. Em 1980, o policial Mariel Marisco quis participar do jogo do bicho, mas acabou sendo metralhado na rua. Finalmente, em 1993, a juíza Denise Frossard determinou a prisão de Castor de Andrade e outros 13 bicheiros por associá-los a 56 homicídios ocorridos no Rio de Janeiro. Em 94, o Ministério Público divulgou documentos de Castor que comprovavam o pagamento de propinas para muitos policiais e políticos, como Fernando Collor, Paulo Maluf e até a deputada Cidinha Campos. Sim, a arqui-inimiga do nosso herói Daniel Fraga. Em 97, mesmo em prisão domiciliar, Castor costumava ir à casa de seus amigos para jogar cartas. Foi em uma dessas saídas que ele morreu de um ataque cardíaco. À época, Castor queria que seu sobrinho, Rogério de Andrade, o sucedesse como bicheiro em seus territórios. Isso causava inveja no filho de Castor, Paulinho Andrade, que desejava assumir os negócios da família. Em 98, apenas um ano após a morte de Castor, Paulinho foi assassinado a tiros na rua, ocasionando uma disputa pelos negócios da família entre Fernando Inácio, genro de Castor, e Rogério de Andrade, o sobrinho querido. Em 2010, uma bomba foi colocada no carro de Rogério e explodiu quando seu filho de 19 anos estava dirigindo. Seu filho morreu, porém Rogério ficou apenas ferido. Rogério de Andrade seguiu sendo patrono da Mocidade Independente, com vida de milionário, vencendo o desfile das escolas de samba do Rio de 2017. Em 10 de novembro de 2020, no ano passado, Fernando Inácio foi fuzilado por atiradores profissionais encapuzados enquanto se dirigia ao seu carro. Em março deste ano, a polícia decretou a prisão preventiva de Rogério de Andrade por suspeita de participação no homicídio de Fernando, mas ele fugiu. Ele está foragido até o momento da produção deste vídeo. A guerra pela herança de Castor de Andrade certamente não terá fim tão cedo. Quanto ao jogo do bicho, a narrativa da Globo e de muitas pessoas é de que o comércio desses jogos é inerentemente maléfico. A realidade é que a proibição de produtos muito demandados cria uma espécie de peneira que retira os comerciantes pacíficos do mercado e só deixa passar os comerciantes mais agressivos e os assassinos. É isso que existe no Brasil de hoje. A proibição, tanto de drogas como de jogos ditos de azar, leva ao surgimento de máfias perigosas, assassinas e monopolísticas. Eles têm incentivos para assassinar os concorrentes, visto que, de qualquer forma, eles já são considerados criminosos. É por isso que não vemos guerras e assassinatos entre concorrentes no mercado de odontologia, por exemplo, ou no mercado de vendedores de peixes. Mas existe guerra no mercado de jogos ilegais e outros comércios que são julgados como ilegais pelo Estado. Há demanda pelo jogo do bicho, então ele continuará existindo, independentemente da vontade dos políticos. Em relação à guerra de sucessão patrimonial entre familiares do Castor, a mesma poderia ter sido evitada por meio da única regra ética capaz de finalizar guerras pela posse de bens, a ética da propriedade privada. Como supostamente Castor era o dono do seu empreendimento, era o direito dele poder vendê-lo ou doá-lo para quem quisesse. Aqui vai uma dica para você que quer evitar guerras judiciais e guerras envolvendo violência física por causa do seu patrimônio. É preferível que você documente ainda em vida, seja em papel ou vídeo, para quem ficará seus bens mais valiosos. O jogo do bicho e outros jogos que são considerados pelo Estado como jogos de azar deveriam ser liberados, pois só os consome quem quer. Na verdade, não há lesado quando há consentimento. Proibições, mesmo com intenções virtuosas, acabam tendo reações não esperadas, como o aumento da violência. E antes que alguém levante o argumento dos jogos facilitarem lavagem de dinheiro de corruptos, eu só digo uma coisa: imposto é roubo. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Nathan Magnus, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!